preço do Bitcoin acabou de cair abaixo dos 90 mil dólares. Durante pouco tempo chegou em 89 mil dólares e alguma coisa, então decidi vir gravar este vídeo aqui para falar um pouco sobre alguns padrões de preço do Bitcoin, algumas coisas que estão mudando e sobre o preço aí que caiu então abaixo dos 90 mil dólares. E particularmente eu acho que se você está muito preocupado com o preço do Bitcoin nesse momento, com o preço que está caindo, provavelmente você não fez uma alocação correta, certo? Porque pensa da seguinte forma, se você gosta de um determinado ativo e esse ativo tem os mesmos tem o mesmo racional por trás, tem as mesmas características e o ativo ficou mais barato, isso acaba sendo muito bom, certo? Se você gosta de comer picanha, chega no supermercado e tem promoção de picanha, é ótimo. E se tem promoção do Bitcoin, muitas pessoas ficam preocupadas, certo? Mas geralmente as pessoas que ficam preocupadas são aquelas pessoas que não fizeram uma alocação correta, ou porque não conhecem o assunto, o item aí, o ativo suficientemente que estão investindo, ou porque fizeram uma alavancagem, investiram dinheiro que eles não estavam dispostos a colocar em uma volatilidade tão alta. Então, cuidado com isso, certo? Eu vou falar um pouco aqui sobre esse padrão de preço do Bitcoin, mas antes vamos dar uma olhada aqui rapidinho no preço do Bitcoin. Então, por exemplo, o preço do Bitcoin já caiu aí recentemente no último bull market mais 70% em dólar, e antes disso caiu mais de 80% em dólar. Então essas correções fortes no preço do Bitcoin, elas acontecem, elas são relativamente naturais aí do ciclo do Bitcoin. E se você aí está muito preocupado, não está dormindo, então provavelmente você fez alguma coisa errada, então cuidado aí para não colocar um dinheiro que você não está disposto a colocar em um ativo volátil. Enfim, avalie aí, né? Só você pode saber a sua propensão para volatilidade e por aí vai, certo? Então, o preço do Bitcoin no momento que eu estou gravando esse vídeo está em 90 mil dólares, mas se eu colocar aqui no diário, e recentemente quando eu decidi gravar esse vídeo aqui, o preço tinha caído para 89 mil dólares. Aqui até não aparece, mas apareceu no celular aqui, só um pouquinho. E aqui, ó, no Yahoo Finanças, então, aparece Bitcoin a 89 mil dólares. Então, caiu abaixo dos 90 mil dólares. Será que isso é uma grande promoção no Bitcoin? Ou será que começamos, de fato, o bear market? O disclaimer que eu sempre faço aqui no canal é que isso não é uma dica de investimentos, que a gente não tem como prever o futuro. E muitas pessoas falam, não, mas a gente já conseguiu entender aqui, o padrão tal mostra tal coisa, temos aí ciclos de 4 em 4 anos, mas a verdade é que nós conseguimos dar uma olhada em alguns indicadores, sentimento do mercado, no movimento aí de alguns players grandes, baleias, que inclusive tem alguns que estão comprando agora, a gente falou sobre a MicroStrategy, e tem, enfim, governos comprando também, e por aí vai, né? Então, existe uma certa adoção institucional ainda. Mas, por exemplo, né, tem um padrão aí que parece que está sendo quebrado no Bitcoin. E aqui um post do Fatos da Bolsa, do X, o antigo Twitter. Então, o desempenho do Bitcoin a cada ano desde 2010. Então, aqui a gente teve lá no início, né, uma valorização brutal. A gente tem na maior parte dos anos uma valorização bastante alta e alguns anos de correção. E olha só que interessante esse padrão que acontece, então, desde 2014, pelo menos, onde a gente tem um período de correção, um ano de correção, seguido por 3 anos de valorização, um ano de correção, 3 anos de valorização, um ano de correção, e agora, em tese, a gente estaria num ano de valorização, certo? Inclusive, os ciclos de 4 anos estão aqui, né? Aqui temos 4 anos, um de queda, 3 de valorização. E, obviamente, né, os anos de valorização acabam sendo muito maiores e compensando muito essas quedas aqui. Mas agora, será que esse padrão será quebrado? Não estamos no final do ano, estamos apenas em novembro, mas no anual aqui estamos com menos 1% aí no Bitcoin, ou seja, uma queda aí no preço anual do Bitcoin. Vamos abrir aqui o gráfico no Google e colocar no anual. Então aqui, no momento que eu estou gravando esse vídeo, um pouco posterior à postagem, já temos 2% de queda em dólar no preço do Bitcoin, o que, diga-se de passagem, né, não é uma grande queda no preço de um ativo, caiu 2% no ano de janeiro a novembro, não é uma grande queda, né, mas com toda essa expectativa
de uma nova alta no preço do Bitcoin, que vocês podem ver aqui por este gráfico, certo? Muitas pessoas confiavam, apostavam nessa hipótese de um ano vermelho, 3 verdes, um ano vermelho, 3 verdes, e achavam que esse ano ia fechar no verde. Bom, o ano não fechou ainda, eu acho que ainda existe uma grande possibilidade de fechar no verde, mas o fato é que muitas pessoas são preocupadas achando que o bear market de fato começou. Eu joguei esse post aqui no ChatGPT para analisar aqui com vocês e aqui alguns pontos interessantes. Então, ponto número 1. O Bitcoin passa mais tempo subindo do que caindo, é óbvio, né, o que eu mostrei ali. Então, desde 2010 temos 12 anos de alta e 4 de queda. E agora temos 1% de queda no anual, mais especificamente 2 e alguma coisa. Ou seja, 75% dos anos foram positivos e bear markets são uma exceção, bull markets são a regra. Certo? Segundo ponto aqui, quedas violentas são seguidas por altas ainda maiores, então aquilo que eu falei no início do vídeo, né, uma promoção, muitas vezes se o ativo continua aí com os mesmos fundamentos, ou seja, força computacional subindo, é um ativo que pretende substituir, resolver o problema das moedas fiduciárias que vem perdendo poder de compra ao longo do tempo. O sistema fiduciário está colapsando lentamente, temos uma dívida crescente, não só nos Estados Unidos, mas no mundo. Nos Estados Unidos ela passa de 38 trilhões de dólares, temos cada vez mais grandes players adotando Bitcoin. Então, não só o Bitcoin continua igual ao que ele era no início, mas também agora a gente tem um ecossistema até mais forte e mais robusto aí para o Bitcoin. Então, quedas violentas geralmente são seguidas por altas ainda maiores. Aqui alguns padrões, tivemos um ano ruim aqui em 2014, 2018, 2022 e ruim entre aspas, né, porque na verdade aconteceu uma promoção aí no Bitcoin, depende da perspectiva. E nos anos seguintes, tivemos aí alta em 2015, alta em 2019 e alta em 2023, uma alta bastante significativa em todos esses anos. Ou seja, toda queda profunda foi seguida aí por um ano explosivo. Então observe como não só o Bitcoin, mas o mercado financeiro de uma maneira geral é uma máquina de tirar dinheiro dos impacientes e colocar na mão dos pacientes, porque vamos supor aí que começou o bear market, certo? Vamos ter um ano negativo. Geralmente, historicamente, no ano seguinte a gente já vê uma recuperação muito significativa, pelo menos historicamente. Então, é uma questão de horizonte aí de planejamento, certo? Se de fato você apostou aí um dinheiro que você não deveria ter colocado em um ativo volátil, aí talvez você tenha feito uma decisão errada, ou de repente você alavancou e está sendo liquidado, certo? Então cuidado aí, stay humble and stack sats é uma frase muito comum no meio bitcoinheiro, que significa mantenha-se humilde e acumule satoshis, e entenda aí o que você está fazendo. Você não deveria investir no que você não conhece, certo? Isso serve para o Bitcoin e para qualquer outro assunto. Bom, mas de qualquer forma, o que a gente observa é que sim, toda queda profunda foi seguida por um ano explosivo. 2025 está em 1%, mas isso não diz nada ainda. De fato, a gente pode finalizar o ano no vermelho ou no verde. Não temos isso fechado ainda. Historicamente, anos pós-halving começam fracos e depois engatam a alta vertical. 2013 explodiu no final do ano, 2017 explodiu no final do ano, 2021 explodiu no início e segurou, e 2025 pode se repetir exatamente como esse comportamento aí. Geralmente o final do ano acaba sendo um momento interessante para o preço do Bitcoin, e menos 1% ou menos 2% acaba sendo um certo ruído nessa estrutura, né? Vamos voltar aqui, olha só, se a gente observar esses padrões de variação de preço, 1000%, 9000%, bom, lá no início realmente era muito volátil, né? A volatilidade ela vem reduzindo ao longo do tempo, mas a gente ainda tem anos muito voláteis, como por exemplo 2017 com mais de 1000% de valorização em dólar, né? 2020 com 300%, 2023 com 155%. O mercado está se tornando aparentemente menos volátil. Se a gente observar as quedas aqui, vamos ver as quedas, menos 58, menos 73, menos 64, né? Bom, e de fato, essa queda anual de menos 2% é meio que relevante, né? Bom, ponto número 4, a lógica matemática do Bitcoin parece não ter mudado, então a gente vê aí quando a oferta diminui, a demanda institucional acaba
A oferta diminui, demanda institucional cresce, ETFs drenam liquidez, países e empresas começam a acumular, e o Michael Saylor, que recentemente comprou mais de 8 mil bitcoins. Então, grandes players que têm aí uma informação talvez mais ampla do mercado, têm mais acesso à informação, conseguem ter uma equipe de pesquisa muito maior aí do que nós, meros mortais aqui. Então, é interessante aí, né, observar sempre o movimento dos grandes players. Então, o preço, ele dificilmente vai ficar travado por muito tempo com toda essa questão de oferta e demanda do Bitcoin atuando, né? Cenários, então, para 2025, algumas projeções segundo o ChatGPT. Claro, não é uma dica de investimentos, a gente não tem como prever o futuro, né? Como vocês podem ver, muitas pessoas aí estão decepcionadas com o desempenho do Bitcoin aí no ano. Então, possibilidade que, segundo o ChatGPT, a opção mais provável é uma alta aí após essa correção que estamos vendo no preço do Bitcoin, né? Então, ainda para 2025, essa alta de 50% a 150%, eu acho um certo otimismo aí, entre aspas, né? Essa alta mais forte aqui também, eu acho esses dois cenários muito otimistas, mas sabe-se lá, né? De repente, o Bitcoin, ele chega ali num suporte, as mãos mais fracas acabam sendo expulsas do mercado e o preço volta a subir. A gente teve, é importante lembrar, né? A gente teve aqui, por exemplo, neste ano de 2025, a gente teve o preço do Bitcoin em 75 mil dólares e logo depois ele chegou numa máxima histórica depois de uma valorização de 65% no preço do Bitcoin, chegando a 124 mil dólares. Então, realmente, fica bastante difícil, principalmente no curto prazo, prever o que vai acontecer, né? E aqui, com uma probabilidade um pouco menor, desculpa, o ChatGPT coloca aí a probabilidade de um ano mais fraco, com uma correção aí de fato, exigindo um choque macro severo. Então, resumo visual aqui da coisa, né, desse post aqui que eu fiz sobre esse padrão de preço do Bitcoin e sobre o cenário atual. Então, 75% dos anos do preço do Bitcoin foram positivos, anos ruins geram explosões depois. 2025 ainda nem começou, né? Ainda não começou, mais ou menos, né? Já estamos em novembro, mas de fato o mês de novembro e dezembro pode gerar aí uma variação significativa no preço do Bitcoin. A estrutura macro continua bullish para o preço do Bitcoin e o movimento forte costuma vir após períodos de lateralidade e medo. E de fato estamos com muito medo no mercado. Vamos dar uma olhada aqui no Fear and Greed Index, vamos atualizar aqui, estamos em 15, caramba, é realmente bem baixo, né? E geralmente quando a gente vê uma correção forte de preço no Bitcoin, a gente vê o Fear and Greed Index em patamares bem baixos. Mas depois disso, historicamente, a gente vê aí essa variação de preço do Bitcoin, essa variação no índice, e geralmente aí acaba sendo interessante comprar quando todo mundo está com medo e vender quando todo mundo está ganancioso, né? Geralmente é isso que os investidores mais experientes costumam fazer. Bom, muito interessante aqui então, na verdade o preço do Bitcoin está em 90,6 mil dólares no momento que eu estou gravando esse vídeo e caiu ali, dependendo da cotação aqui no Google, não chegou aqui, chegou em 90 mil dólares, mas na cotação que eu mostrei ali do Yahoo, chegou em 89 mil dólares, então será que veremos aí o Bitcoin na faixa dos 80 mil dólares? Novamente eu quero saber a opinião de vocês nos comentários. Se vocês gostaram do vídeo, não esqueça de deixar o like, clicar no sininho, inscrever-se no canal e também fazer parte da área de membros aí para apoiar financeiramente o canal, o famoso elogio sincero. Eu vejo vocês ainda hoje ou amanhã no próximo vídeo do canal. Um grande abraço e até daqui a pouco.